Fala galera do YouTube, beleza? Física na área, aqui professor Arthur falando de novo. Hoje a aula para a preparação do OBA vai ser sobre notação científica, que é um modo de expressar os números de uma maneira mais usual, né? A ciência usa bastante, já que os números da astronomia são bem grandes, então a gente tem que condensar o número e tornar eles mais fáceis de fazer contas, né? Também saber ordens de grandeza, isso é importante. Eu já passei aqui nos slides, principalmente do sistema solar, diversas notações científicas e não expliquei muito o que é, né? Mas como na prova do UBA cai contas, na parte da astronáutica principalmente, algumas coisas de astronomia envolvem contas também, essas contas normalmente são feitas com notação científica. Então, o que eu pretendo fazer nessa aula aqui hoje é dar uma revisada, né, sobre notação científica, mostrar o que é uma notação científica e as contas, principalmente de vezes e dividir com notação científica, tá? Então, vai ser uma aula rápida, né? Não vou ficar me alongando muito, já que é uma revisão, mas vou tentar explicar a dinâmica da notação, né? Então, a aula hoje vai ser mais escrita ali no meu papelzinho, tá? Não tenho um PowerPoint preparado para isso. E ela vai servir para a gente conseguir calcular algumas coisas aí na astronomia, principalmente na aula de quinta-feira. Então, você que está vendo esse vídeo aqui, quinta-feira eu vou resolver algumas questões das outras Olimpíadas de Astronomia dos anos passados. Então, não percam essa aula, né? Já que é um dia antes da prova da OBA. E aí a gente vai conseguir ver o jeito do que é a prova da OBA e as contas que caem, porque apesar de cair contas não são muitas, tá? Então, você que não é inscrito aqui no canal do Física clica aí, ó, se inscrever. Clique em gostei aí no final do vídeo para ajudar a divulgação. A gente está conseguindo uma divulgação muito grande, né? O primeiro vídeo que eu postei lá no começo dessas aulas atingiu essa semana aí 1.400 visualizações, é muito. Acho que é o vídeo do Física que atingiu visualizações mais rápido, né? O que atingiu mais visualizações mais rápido. Meu primeiro vídeo do canal tá batendo 4.000, 5.000 visualizações, só que esse aí atingiu essa marca muito mais rápido, de 1.400 visualizações. Então, queria agradecer ao pessoal aí que está deixando o dedão no like, e está divulgando, e está vendo as aulas, e está, pelo menos o feedback que eu estou tendo é que está gostando. Se você não está gostando, quer criticar, põe lá nos comentários, você poderia melhorar isso, poderia ter falado disso, eu esperava que você falasse sobre isso, que aí eu tento melhorar para as próximas coisas que eu for fazer aí no canal. Beleza? Então, bora aí. Vou mudar aqui para webcam menor. Então, vocês vão ficar aí com a minha cara e com a minha mão aqui. Bom, então o que eu vou falar hoje aí é sobre notação científica, né? Então, vou falar sobre notação científica, que é um jeito de escrever os números de uma outra maneira. O que é escrever os números de uma outra maneira, né? A notação científica, ela representa assim. Então, por exemplo, vou pegar o número de 2018. 2018, a gente está escrevendo ele aqui da forma decimal que a gente fala, né? A unidade, dezena, centena e milhar. E se a gente pensar nessas coisas que eu falei, a gente está vendo que vai de 10 em 10, né? A unidade, aí junta 10 unidades dá uma dezena, junta 10 dezenas dá uma centena, 10 centenas dá uma unidade de milhar. E aí, a notação científica simboliza isso. Então, como que eu faço para reduzir esse número numa notação científica? Eu vou fazer com que ele se torne uma unidade, ou seja, para tornar uma unidade, a vírgula tem que ter um número só antes da vírgula, certo? Uma unidade. Então, vai ficar 2,018, ou seja, eu fiz essa unidade diminuir 3 casas, ou seja, ela foi parar lá na casa do milhar. Se foi parar lá na casa do milhar, eu tenho que multiplicar pela potência de 10 que representa o milhar, que é o 10 elevado à terceira. Então, basicamente, notação científica é isso: é pegar um número que está em decimal e transformar de um jeito que fica uma unidade vezes uma potência de 10, sempre, tá? Então, sempre vai ter aqui, ó, nessa posição, um número que seja diferente de zero, não pode ser zero aqui, tá? E aqui, ó, sempre vai ser uma potência de 10. E essa potência de 10, ela pode estar elevada a qualquer expoente, tá? Tanto pode ser, vou colocar aqui o x, né? E esse x aí, ele é maior ou igual a zero. Ou pode ser também menor que zero, tá? Existem potências negativas que vão aqui. Ou seja, na verdade,
ele pode ser qualquer número real, mas isso aí é uma questão matemática que eu vou deixar para depois. Mas a gente aqui, ó, quando é notação, a gente sempre vai colocar números inteiros, né? Ou, acho que é inteiros? Sim. Naturais vai de 0, 1, 2, 3, inteiros inclui o negativo, acho que é isso. Então, a gente vai colocar esses números aqui, por quê? Porque a gente vai estar diminuindo ou aumentando o número, tá? Isso que é uma notação científica. Beleza? Então, a gente vai usar isso por quê? Porque, por exemplo, um número que a gente falou aqui, que é a distância do Sol até a Terra. A distância do Sol até a Terra é 148 milhões de quilômetros, ou seja, 148 bilhões de metros, certo? Essa é a distância do Sol até a Terra. Aproximadamente, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui um tiozinho, quer dizer aproximadamente. Olha esse número como é gigantesco. Aí, quando eu vou falar de força gravitacional, por exemplo, eu tenho que colocar a distância entre os dois objetos. Olha se eu coloco essa distância em metros na conta. Eu vou ter que fazer um número desse tamanho ser elevado ao quadrado, ou seja, eu tenho que fazer ele vezes ele mesmo. Imagina se eu montar essa continha de vezes, vai ficar muito mais complicado. Então, como que a gente faz? A gente pega um número desse tamanho e reduz ele, né? Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, vou parar na unidade, a unidade é no 1,48, ou seja, um número aqui, ó, antes da vírgula, só tem 1. E não pode ser 0. Se for 0, eu tenho que andar mais uma casa até chegar a um número que não é 0. E eu vou multiplicar pela potência de 10. 10 elevado a quanto? Quantas casas eu diminuí? 3, 6, 9, com 2, 11. Então vai ficar 11 metros. Ó. Essa aqui é a distância, é o mesmo número, tá? Só que é representado em notação científica, né? Fica 1,48 vezes 10 elevado a 11 metros. Então, esse é o poder da notação científica, certo? É você pegar um número gigantesco e diminuir. Ao mesmo tempo, se eu pegar assim, o tamanho do átomo, o tamanho do átomo, ele é aproximadamente, né, um átomo, aí pode ser qualquer elemento, é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros. Ou seja, essa aqui é a ordem de grandeza do átomo. A gente costuma chamar isso aqui de angstrom, tá? Um angstrom. E o angstrom, a gente consegue transformar em notação. Ó. Aqui, vocês podem ver que o número antes da vírgula é um 0. Não pode ser 0 para ser notação científica. Então, tem que fazer o quê? Andar com a vírgula aqui até um número que não é 0, para deixar uma unidade. Andei com a vírgula vezes, né, a potência de 10. Quantas casas eu andei? 1, 3, 6, 9, 10 casas. Só que eu andei para o outro lado, eu deixei o número maior. Então, vai ficar com o expoente negativo. Esse aqui é o tamanho do átomo usando a notação científica. Então, já vem a primeira regra aí de notação, quando a gente quer trabalhar com números grandes, transformar em notação. Quando eu diminuo o número, ó, era 148 milhões, virou 1. Eu coloco o expoente positivo do número de casas que eu andei. E quando eu diminuo o número, ou seja, eu aumento o número aqui, ó, ele era bem pequeno, e aí eu coloquei 10 casas maior. E aí ficou 1 vezes 10 a menos 10 metros. Só um minuto que a cachorra deu pitico aí, ó. Pepita! Parou! Bom, espero que vocês estejam ouvindo. Acho que ela vai parar daqui a pouquinho. Bom, então essa aqui é a regra da notação científica, certo? Eu posso transformar tanto os números grandes em números menores, como números menores em um número um pouco mais fácil de se trabalhar, certo? Então, a regra geral para isso aqui é a gente fazer o seguinte. A regra que eu coloco sempre para os meus alunos. Manda sim, Matheus. Bruna, Matheus está te mandando um abraço. Não sei qual Matheus que é, ele não falou. Bom, aqui, ó. A vírgula está aqui, ó, no número. Se eu andar com ela para esse lado aqui, ó, para a direita, o expoente está cada vez ficando mais negativo. E se eu andar com ela para a esquerda, o expoente vai ficar cada vez mais positivo, tá? Essa é a regra geral. Então,
A notação científica é essa andada com a vírgula, tá? Eu posso pegar números que já estão quase em notação. Por exemplo, esse daqui, ó, vezes 10 ao quadrado. Isso aqui não é uma notação. Por quê? Porque tem 3 números antes da vírgula que está escondida aqui, ó. Então, se eu pegar a vírgula, eu tenho que passar até aqui para ficar um número só. Vai ficar 5,48. E aí o expoente de 10, ó, era 2. Eu andei 2 casas para a esquerda, eu vou aumentar 2 números no expoente, vai ficar o 4. Então, esse número aqui de baixo, ele é o mesmo número que aqui em cima. Eu só andei com a vírgula 2 casas. Se eu andei para a esquerda, eu aumento aqui no expoente. Se eu andar para o outro lado, para a direita, eu diminuo. Então, por exemplo, eu vou andar para a direita, ó. Vou andar 1, 2 casas para a direita. Estava aqui a vírgula, andei 2 casas, para cá é 0, e aí ficou vezes 10 elevado a 0. Por quê? Porque diminuiu 2 casas para a direita, os 2, tinha 2 aqui, com menos 2, vai ficar 10 a 0. 10 a 0 a gente sabe que é 1, então a gente só escreve 54.800. Beleza. Esse aí é o básico, tá, de notação. Aqui é uma revisão. Se você não entende muito bem de notação, aconselho vocês irem lá no YouTube, procurarem uma aula de um professor de matemática ou de física sobre notação. Aqui eu estou dando uma revisão para vocês saberem usar a notação para fazer contas. Mas vamos lá. E aí, depois que a gente sabe transformar os números em notação, basicamente, a OBA, né, ou astronomia em geral, a gente vai te dar os números já em notação, né? E aí, dados os números em notação, tem 2 coisas que a gente tem que saber fazer, que é a multiplicação e a divisão de notações. Tá? São essas 2 coisas aí que a gente precisa fazer. A multiplicação, então, vamos pegar 2 números aleatórios aí, ó. 7,1 vezes 10 à terceira, vezes 1,2 vezes 10 à quarta. Como que a gente faz a multiplicação desses 2 números? Você vai pegar os números e fazer a conta que você normalmente faz com eles. Então, vai fazer 7,1 vezes 1,2. E os expoentes de base 10, você vai separar e vai somar os expoentes. Então, vai ficar 3 mais 4, que é 7. Então, eu vou pegar o auxílio da calculadora agora, para a gente fazer essa continha aí de uma forma mais rápida, né? Para não ficar aqui demorando muito. Então, vamos lá. Então, aqui está a calculadora. 7,1 vezes 1,2 dá 8,52. Então, aqui, ó, essa conta aqui vai dar 8,52 vezes 10. Os expoentes aqui, ó, 4 com 3 eu somo, 7. Então, aqui na multiplicação, a gente soma os expoentes. Beleza? E na divisão a gente faz ao contrário. Então, se eu pegar esses 2 números aí, ó, 7,1 vezes 10 à terceira, dividido por 1,2 vezes 10 à quarta, vou colocar aqui um pouco para o lado para vocês verem. Então, vai ficar assim, ó, 7,1, eu pego esses 2 números, divido e os expoentes eu subtraio. Então, vai ficar 7,1 dividido por 1,2, que dá 5,91, vezes, aí eu pego os expoentes e subtraio. 3 menos 4 vai ficar 10 a menos 1. Pronto. Essas são as 2 regras mais importantes aí para vocês saberem para a prova do OBA, tá? Quando é multiplicação, a gente soma os expoentes, e quando é divisão, a gente faz a diferença, né? Subtrai os expoentes. Beleza. Então, a gente vai subtrair os expoentes. Certo? Então, notação científica, era isso que eu queria relembrar com vocês, né? Como que faz essa conta de uma maneira bem rápida. Então, quem não sabe muito de notação, né? É bom ir procurar uma aulinha de notação científica, pegar alguns números, fazer algumas continhas, que a teoria é essa. Você pega os 2 números na multiplicação, multiplica, os expoentes somam. Ah, professor, e se for um positivo ou um negativo? Não tem importância. Você faz o que a conta está pedindo. Se é um positivo e um negativo, a gente subtrai eles, né? Porque quando eu somo um número positivo com um negativo, a gente tira a diferença deles. E na divisão, a mesma coisa. Você trabalha com regra de sinal. Se o de baixo
né, a gente subtrai o de baixo. Então, o de cima menos o de baixo. O de baixo é negativo, menos com menos vai ficar mais, aí você vai somar os expoentes. Beleza? Então, eu espero que tenha ajudado aí. Para quem não entendeu muito bem, isso aqui é só uma revisão, né? Então, vá lá, procura mais aulas disso aí, tira a dúvida com o professor da sua escola sobre notação científica, se você não pegou muito bem, porque todas as contas da Olimpíada Brasileira de Astronomia, a maior parte delas são com notação científica, né? Então, vamos dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Vou voltar para a IRL, enquanto eu procuro aqui rapidinho. Deixa eu ver. Acho que aqui mesmo já vai dar para... Beleza, vamos lá. oba.org.br. Ó, para quem não sabe, já vai algumas dicas aí também, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Editores. Aqui e some com a webcam 2. Beleza. Bom, tá aí, ó, o site da OBA, certo? Então, aqui no site da OBA, tem várias coisas que eu preciso falar para vocês. Primeira coisa, o conteúdo que eu estou dando para vocês é esse daqui, ó. Ele vem aqui no regulamento da OBA 2018. Então, estou falando as coisas que estão aqui, ó. O nível da prova que eu estou trabalhando é o nível 4, tá? Então, vou dar um zoom aí para quem está na live conseguir enxergar. Certo? É isso daqui, ó. Então, o conteúdo que cai é o do nível 2, do nível 3 e do nível 4, tá vendo? Então, além dos conteúdos do nível 3, que leva em consideração os do nível 2. Então, a maioria das coisas aqui eu já trabalhei com vocês, não vai dar para falar tudo, né? A gente não tem como falar tudo em Sim Live e tal. Mas eu falei das unidades astronômicas, falei das constelações, reconhecimento do céu, falei dos corpos celestes, planetas, galáxias, assim por diante. Falei um pouco da origem, da onde vem a astronomia. Falei dos pontos cardeais, coordenadas geográficas, estação do ano, equinócio, essas coisas todas aí. Falei um pouco das fases da Lua, que está aqui, ó. Falei da translação da Terra, da eclíptica do ano, estações do ano, do objeto do sistema solar. Ainda eu posso fazer uma aula de galáxias, é bem interessante, vamos ver se dá tempo. Astronáutica, eu não falei nada. Por quê? Astronáutica, na prova da OBA, é mais fácil vocês lerem, tentar interpretar o exercício, por isso que a aula de quinta-feira é importante, para você conseguir ler, interpretar e fazer a conta, porque sempre vem a explicação um pouco na parte de astronáutica para que você consiga fazer, né? Então, aqui, ó, exploração de Marte, o que o Brasil deve ter um programa espacial, essas coisas aí, é mais fácil vocês buscarem do que eu ficar falando aqui para vocês, né? Então, agora eu estou tentando falar, eu falei um pouco dos estágios finais aqui, evolução estelar, manchas solares. Essa parte do campo magnético eu não falei, talvez eu fale um pouco disso aqui amanhã. Ó. Lei de Hubble, espectro eletromagnético, ondas, comprimento de onda, frequência, tudo isso aí acho que talvez eu consiga falar amanhã. E hoje eu planejei falar isso daqui, ó. Lei da gravitação universal e leis de Kepler, tá? Bom, voltando aqui no site, tem o simulado, ó, tá? Isso aí é legal para o pessoal que está estudando para fazer essa prova. Vim aqui, ó, entrar no simulado OBA, né? Que é um aplicativo que tem para celular também, você pode baixar, né? Tanto para iOS quanto para no Google Play, tem esse simulado OBA. E aqui também você pode acessar pelo computador, ó, simulado Olimpíadas. E aí, aqui no simulado, você vai ter várias questões relacionadas à astronomia. Aqui no meu PC não vai abrir, será? Não, não abriu. Não abriu porque provavelmente tem que rodar isso aí no Explorer e o meu uso Mozilla, certo? Vamos ver aqui. Não, nem no Face abriu. Beleza. Bom, aqui fica a dica aí, ó. Agora aqui, ó, você encontra provas do ano passado, ó, provas e gabaritos. Então, por exemplo, se eu pegar a prova do nível 4, que eu só entrei aqui no site para dar esse exemplo, então tá lá, ó, prova nível 4, que foi a do ano passado. Os alunos aí do Instituto Federal até fizeram essa prova aí. Bom, caiu aqui, ó, primeira questão. Você conhece os planetas do sistema solar, e aí tinha algumas características aqui para você falar qual que era o nome de cada planeta. Aqui, ó, a segunda questão era sobre raios solares incidindo aqui na Terra, né? Foi um pouco do que eu expliquei nas aulas aí.
como que os raios solares incidem aqui na Terra, né, de maneira perpendicular, e a inclinação da Terra aí faz com que tenha as estações do ano. Aí a questão 3 também era sobre esse fenômeno aqui do Sol e da Terra, os raios solares. E aí vem aqui, ó, a primeira questão aqui, ó, questão 4, que fala um pouco sobre o equilíbrio de duas massas girando em torno de um centro de massa. Então, vocês estão vendo que essa questão aí, ela é um pouco de física. Mas aqui no enunciado da questão, ele dá dicas, tá vendo? Ó, ele dá a fórmula aqui no final para você fazer essa questão. Então, a questão é, eu tenho que fazer a conta. Mas qual conta que eu tenho que fazer? O que ele está falando aqui, ó, massa do A vezes o raio igual a massa do B vezes o raio. Só que quando eu vou fazer a massa do A vezes o raio e a massa do B vezes o raio, eu olhar aqui a massa, ó, a massa está em 2,2 vezes 10 a 30 quilos. E a outra massa está em 9,5 vezes 10 a 26 quilos. Ou seja, algum momento aí eu vou cair numa divisão de notações científicas, além de uma multiplicação, ó, porque vai multiplicar aqui pela distância, tá? Que está em quilômetros. Então, pessoal, é muito importante saber trabalhar com notação, tá vendo? Ó, uma questão aqui que se você não sabe notação científica, mesmo ele te dando a fórmula, você não vai saber resolver. Então, essa questão aqui, na quinta-feira, eu vou resolver ela para vocês verem como que usa essas coisas aí, tá? Como que usa a notação científica fazendo conta aqui para a prova do OBA. Outra questão aqui, ó, a questão 5, a mesma coisa, ó, é para fazer uma conta aqui, ele está te dando a fórmula, tá vendo? Ele está falando da lei de Kepler, ele está falando a fórmula, t ao quadrado sobre a distância entre os astros ao cubo. Só que as distâncias e a constante da gravitação universal é dada em notação, ó, 10 a menos 11. Então você tem que saber fazer conta com notação científica. Aqui é para achar o Cruzeiro do Sul, tá vendo? Que eu falei, ó, cruzinha aqui, ó, com a estrelinha aqui intrometida. E aí você tinha que ver a rotação, fazer um X e tal, de acordo com o Sol, por isso que é legal mexer no estelário. Essa daqui era para você saber um pouquinho se achar, né, no Polo Norte e tal, algumas coisas de localização e de posição, que eu comentei um pouco. E aí vem as questões de astronáutica, que são a 8, a 9 e a questão 10, tá? De astronáutica e energia. Aí, astronáutica, a mesma coisa. Ó. Eu, não sei nada de astronáutica, mas não tem importância. Ó. Se você lê o enunciado, você já consegue fazer a interpretação do que está sendo pedido. Só que os números são muito grandes, então é mais fácil fazer esses números fazendo o quê? Serem transformados em notação científica, e aí com a notação científica eu consigo fazer a conta muito mais fácil. E essas duas questões, a 9 e a 10, são mais interpretação aí do que conhecimento. Se você ler o enunciado, interpretar a tabela e o gráfico, você consegue responder a questão A e a questão B, tá? Então, na quinta-feira eu resolvo essa prova com vocês aqui, tá? E resolvo outras questões, ó. Vamos abrir a de 2016, a de 2016 aqui, ó. Nível 4 também, tá? Ensino médio. Para quem está estudando para o ensino fundamental é um pouco mais fácil a prova, tá? Aqui, ó, fala que 2016 é um ano bissexto e aí pede a explicação do porquê existe o ano bissexto, né? E aí fala um pouquinho de posição, de hemisfério, eixo de rotação, tal. Então tem que saber um pouquinho sobre aquelas primeiras aulas que eu dei no estelário, tá? É importante. Então sempre, tá vendo, ó? É uma coisa de cair isso aqui, ó. Quase todo ano cai, ó. Eixo de rotação da Terra, posição, tá? Importante. Bom, a questão 3 fala da órbita, né? Qual que é a órbita? Eu vou falar um pouquinho disso hoje. Aqui falou um pouquinho das sondas que foram mandadas naquela época. De novo, a formulazinha de momento, ó, caiu 2 anos seguidos já essa fórmula aqui. Só que as contas trabalham com números até que não tão grandes, então deu para fazer sem notação científica. De novo, posicionamento, ó, Cruzeiro do Sul, a mesma coisa aqui. Então, vocês estão vendo que é bem recorrente nessas contas. E aí, ó, vem contas com notação aqui, ó, certo? Então, ó, essas contas com notação, por isso que eu estou falando da importância de saber fazer essas contas aí, certo? Então, a aula agora de notação científica vai ficando por aqui, né?
Espero que tenha ajudado vocês aí a relembrarem e ver a importância que tem, né? Ó, tá vendo? Sempre vão ter contas com números grandes na prova da OBA e você tem 3 horas só para fazer essa prova. Essas questões aqui, ó, de energia, é só questão de ler, interpretar, que você vai conseguir fazer essa questão. Então, na quinta-feira eu faço algumas dessas questões, eu vou separar algumas que eu acho mais interessantes, e aí a gente faz juntos. Aí vai ser uma live mais longa, né? Na quinta-feira. Eu acho que eu vou começar até mais cedo, vou começar lá em torno das 7 da noite, e aí eu vou até umas 11, 11 e meia, tá? Para a gente resolver o máximo de questões e vocês vão aí no chat tirando dúvida, beleza? Então, eu vou agradecer ao pessoal que viu. Quem gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilha aí o canal do Física S, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais, que aí você vai conseguir entrar em contato comigo, tá? Então, as redes sociais estão aqui do lado, né? Eu acho que é desse lado aqui, ó, estão aqui do lado. Física canal no YouTube, Instagram, Física Twitter, Arthur Louco, e página do Facebook, Física também, tá? Eu divulgo a live por todas essas e eu tô fazendo essa live aqui na Twitch, sempre lembrar isso, twitch.tv/Física é só fazer uma conta lá, me seguir, toda vez que eu estiver ao vivo, é mais legal porque daí você interage comigo aqui. Além dessas aulas, eu também jogo uns joguinhos, eu pretendo fazer uns vídeos aqui e tal. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Fui!